Bem-aventurados os mansos. Mateus 5:5. O mundo não vê com os olhos de Deus, nem pensa como Deus. O que é precioso à vista de Deus, muitas vezes é desprezível para o mundo. Talvez não haja lugar onde se vê isto com maior clareza do que em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que nosso Senhor considera como a base de bênçãos, o mundo despreza por completo. O mundo considera a mansidão como qualidade de alguém que seja efeminado, retraído, fraco, um Maria vai com as outras, enfim, um covarde. Chamar alguém de manso é tratá-lo com desdém. Nosso Senhor, porém, disse: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É evidente que o conceito do Nosso Senhor de mansidão difere por completo do conceito do mundo. Para se ter uma ideia do que a Bíblia considera mansidão, veja-se a vida de Moisés. No capítulo 12 de Números, o Espírito de Deus testifica que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. V3. Quando a palavra de Deus retrata um homem manso, ela apresenta-nos alguém a quem jamais atribuiríamos o caráter de mansidão, mas Deus encontrou a mansidão exemplificada na vida de Moisés, a quem associamos com um homem intrépido, ousado. No capítulo 5 de Êxodo, Moisés, que outrora fugira da presença de Faraó, retorna para apresentar-se ante o poderosíssimo monarca. Em Êxodo 5:1, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Moisés não temia estar diante de Faraó, nem tinha medo de dar ordens àquele que governava a nação. Ele se dirigiu a Faraó não com um pedido, mas com uma ordem. Que santa ousadia e quão piedosa a intrepidez deste homem! Através do livro de Êxodo, juízo após juízo caiu sobre Faraó, sobre seu povo e sobre sua terra. Moisés não teve medo de assumir a responsabilidade por tudo isso. Lemos em Êxodo 11:3, e o Senhor fez que o seu povo encontre favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó, e aos olhos do povo. Por causa da intrepidez com que invocou o juízo de Deus sobre Faraó e sobre a terra, Moisés conquistou respeito aos olhos dos egípcios, maior do que o respeito à autoridade do próprio Faraó. O capítulo 32 de Êxodo revela outra faceta do caráter de Moisés. Deus o levará à montanha e lhe revelará a lei que ele devia transmitir aos filhos de Israel. Quando, porém, ele desceu do monte, encontrou-os adorando um ídolo. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte, e pegando no bezerro, que tinham feito, queimou no fogo, e o reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Êxodo 32:19 e 20. Eis aí um arrogo de indignação justa, que raramente associamos com um homem manso ou tímido, contra a adoração ímpia que surgira no arraial. Moisés era homem intrépido, quer na presença de Deus, quer na de Faraó, recebeu grande autoridade e a exerceu, muito embora ela trouxesse contra ele a ira do monarca. Ele era um homem que podia assumir responsabilidade e fielmente levá-la a cabo, um homem cuja alma podia arder de raiva quando o nome de seu Deus era contestado e sua lei desobedecida. O mundo jamais teria chamado a Moisés de homem manso, mas Deus o chamou de o homem mais manso que havia sobre a terra. O capítulo 3 de Êxodo revela o que caracterizava Moisés como um homem manso, no relato em que Deus o chama da sarça ardente. Ali no deserto Deus revela-lhe sua glória mediante um arbusto usado como tabernáculo no qual habita provisoriamente. Deus disse a Moisés: O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vivenda 9:10. Esta foi a incumbência que Deus deu a Moisés. Observe a resposta de Moisés, uma faceta de seu caráter que levou Deus a chamá-lo de homem manso. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? V11. Quem sou eu? Ele sentiu sua insuficiência para tal responsabilidade.
Não se achava capaz de fazer o que Deus lhe ordenava. Sem rodeios, ele disse: Senhor, não posso. Eis aí o primeiro elemento revelador daquilo em que Deus se deleitava. Moisés não confiava em si mesmo, não confiava na carne. Moisés disse de si o que mais tarde também Paulo veio a dizer de si mesmo: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Filipenses 3:4. Paulo disse, porém, que aquilo em que ele podia confiar fora-lhe revelado como inútil, e verificara que em si mesmo não havia nada que o recomendasse a Deus. Concluiu que em sua carne não habitava bem algum. Romanos 7:18. Paulo e Moisés tinham isto em comum: não podiam confiar na carne, e não confiavam mesmo. O segundo elemento que levou Deus a chamar Moisés de o homem mais manso da terra, encontra-se no 4º capítulo de Êxodo. Depois de Moisés pedir a Deus que enviasse alguém com ele, de modo que não fosse sozinho, tomou, pois, Moisés a sua mulher e a seus filhos, fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. V. 20. A vara de Deus era sua força na fraqueza, seu apoio ao confessar que não podia confiar em suas próprias forças. Aquele que dissera Senhor, não posso, disse, Senhor, posso, e partiu, dependendo de Deus para fazer o que lhe fora ordenado. E mais, então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e, tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhe vira a aflição, inclinaram-se, e o adoraram. 4:29-31. Moisés dirigiu-se aos anciãos de Israel a fim de apresentar-se como libertador enquanto se apoiava na vara de Deus. Encontramos uma contraparte disto na vida de Paulo. Depois de haver dito, não confiamos na carne, Filipenses 3:3, acrescentou, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Aos Gálatas ele escreveu, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Gálatas 2:19-20. A fé era para Paulo o que a vara de Deus era para Moisés. Como Moisés se dirigiu a Faraó corria a vara de Deus na mão, assim Paulo aceitou pela fé o ministério que lhe foi designado, sem confiar na carne, mas inteiramente em Deus. Conclui-se que a mansidão de Moisés não era brandura de caráter, nem suavidade de disposição, era depositar inteira confiança em Deus e não confiar em si mesmo. Quando Nosso Senhor se dirigiu à multidão congregada diante dele desejosa de conhecer o tipo de justiça necessária para se entrar no seu reino, e o tipo de caráter que dava ao indivíduo o direito de receber a bênção divina, ele disse, em realidade, vocês precisam tornar-se como Moisés, não confiando na carne, mas depositando total confiança em Deus. Então Deus cumprirá suas promessas e lhes dará por herança o reino que seu Filho estabelecerá na terra. A Bíblia dá-nos outro exemplo de mansidão. Paulo disse, e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, 2 Coríntios 10:1. Como Moisés foi, no Antigo Testamento, o exemplo de completa dependência de Deus, assim no Novo Testamento Jesus Cristo é o exemplo de mansidão, de total dependência de Deus. Pedro falou disto ao retratar com palavras o Senhor Jesus, acusado de crimes capitais, comparecendo perante um juiz ímpio num julgamento de sua vida. Disse ele, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2:21-23. Um Cristo acovardado é inconcebível. Ele permaneceu destemido diante das multidões que procuravam apedrejá-lo. Sua indignação justa contra a profanação do templo de Deus foi tal que ele fez um azorrague de cordas e expulsou os cambistas e os que compravam e vendiam,
como se o templo de Deus lhes pertencesse. Foi ele que anunciou sem temor o juízo de Deus sobre uma nação culpada. Entretanto, ele foi o mais manso de todos os que andaram pela terra. Sua mansidão não era brandura de disposição, ela se manifestava por sua total submissão à vontade de Deus. Acompanhe-o ao Getsêmane quando a sombra da cruz cai sobre ele e ele prevê a separação de Deus para tornar-se em sacrifício pelos pecadores. Demonstrou sua mansidão ao suar gotas de sangue, e ao dizer ao Pai, não se faça a minha vontade, e, sim, a tua. Lucas 22:42. Em Hebreus 10:7 está registrado: Eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A benignidade e mansidão de Cristo não eram sinal de timidez, nem de covardia, mas de completa dependência do Pai. Foi este princípio de submissão que Cristo acentuou ao dizer aos que se apegavam à sua palavra e procuravam entrada no seu reino: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os submissos, porque herdarão a terra. Não é por mero acaso que esses versículos descritivos da mansidão de Cristo, 1 Pedro 2:21-23, foram colocados no meio do extenso tratamento que Pedro dá à submissão. Os homens vivem em 4 distintas esferas da vida: a esfera civil, a esfera do emprego e dos negócios, a esfera do lar e a esfera da igreja. Pedro ordenou submissão à autoridade instituída por Deus em cada uma dessas esferas. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2:13-1:5. Paulo deixou muito claro no capítulo 13 de sua carta aos Romanos que Deus ordenou o governo humano e atribuiu responsabilidades específicas para a preservação da lei e da ordem, e para a manutenção de uma atmosfera em que a justiça possa florescer, de modo que os homens vivam sem medo. Para esse fim, Deus deu ao governo a responsabilidade de castigar os transgressores da lei. A Bíblia ordena ao Filho de Deus que se submeta ao governo quando este exerce as responsabilidades que Deus lhe atribuiu. Em segundo lugar, Pedro escreveu: Servos, sede submissos, com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos, porque isto é grato. 1 Pedro 2:18-19. Tratando do campo dos negócios ou do emprego, Pedro disse que o empregado deve estar sujeito ao empregador, porque a este cabe a responsabilidade de refrear a ilegalidade e manter a lei e a ordem nesse campo. Em terceiro lugar, Pedro escreveu: Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vossos próprios maridos. 1 Pedro 3:1. Deus instituiu ordem no lar. O marido deve ser o cabeça, a esposa e os filhos devem estar-lhe sujeitos. O marido recebeu autoridade, como representante de Cristo, de manter a lei e a ordem no lar. Ordena-se aos crentes que se sujeitem à autoridade no lar. A quarta esfera está no capítulo 5, onde depois de descrever a obra e as responsabilidades dos presbíteros, Pedro ordena: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. v. 5. A ilegalidade pode romper numa assembleia de crentes com a mesma facilidade com que rompe na sociedade, nos negócios ou no lar. Os membros da igreja têm a responsabilidade de submeter-se à autoridade dos presbíteros. Trata-se de uma ordenação divina. O sinal de um homem manso é reconhecer ele a autoridade divinamente instituída e submeter-se a todas as suas manifestações. Ele está sujeito à autoridade governamental, à autoridade do empregador, à autoridade do lar e à autoridade da assembleia de crentes. A ilegalidade ou rebelião contra qualquer autoridade de instituição divina é ilegalidade contra Deus. O indivíduo ilegal não é manso, porque a mansidão significa submissão a Deus e confiança nele. A ideia da carta de Pedro era que aqueles que haviam testemunhado a submissão de Cristo pudessem manifestar a mesma submissão em qualquer área da vida e assim receber a bênção de Deus. A ilegalidade jamais pode produzir frutos de justiça em nenhuma área da vida. A submissão a Deus trará bênçãos em abundância. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.